Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, temos meio a campo aqui, vamos arrancar uma vassoura de xirca branca, para varrer os galinheiros e os pátios, né, pessoal? O galpão. Então a gente é do sistema bem simples e campeiro, né, pessoal? Foi criado assim, né? Então essas vassouras são boas, né, que são descartáveis depois de usada, um mês e pouco. Então tem várias, né, dá para fazer de carqueja, né, pessoal? De alecrim, xirca, taquara. Mas aqui tem bastante xirca branca, que também é bem buena, né? Então depois que a gente varre bastante, usa nos galinheiros, é descartável, né, pessoal? A gente queima ela para não usar em outros ambientes, porque lida no esterco das galinhas, né? E pode levar alguma bactéria. Então a gente foi criado sempre assim, varrendo com essas vassouras. Simples e campeira, né, pessoal? Depois coloca um criolino. Então tá fazendo bem quente aqui, tá fazendo falta chuva, né, pessoal? E a gente se deparou ali com duas plantinhas medicinais, bem gauchescas, do gaúcho antigo raiz, né, pessoal? Que é o tampão, a poia, a gente vai estar falando as propriedades medicinais dela, e o pega-pega, né? Conhecido pega-pinto, né, pessoal? Então a gente vai estar assuntando sobre essas duas plantinhas medicinais aí. Então as manhãs são curtas, né, pessoal? Já vai ser 9 horas, e tá bem calor, a gente levantou 5h30, passa rápido amanhã, né? Então vamos dar uma geral nos galinheiros. E a gente já se deparou a campo com essas plantinhas aí, bem conhecidas nos Pagos do Sul. Então essa aqui é conhecida poia, né, pessoal? Uns conhecem ela como vassourinha de botão, em outras regiões, né? Ela é uma planta daninha, né, pessoal? Que ela vem nas lavouras, é invasora na soja, no milho, no trigo, nas plantações de algodão. Então ela tem que ser abatida, né, pessoal? É bem invasora. Começa a competir os nutrientes com as lavouras de grão. Então tem que ser abatida, né? Mas ela é bem medicinal, né, pessoal? Para problemas respiratórios ela é bem usada, né? E também para problemas gastrointestinais, né, pessoal? Como diarreia, desinfeteria, ela é muito boa, né? O apelido dela aqui no sul é tampão, né, pessoal? Então ela também é antialérgica. Mas a gente usava quando dava problemas estomacais de diarreia, usava o tampão, né, pessoal? Apoia. Mas a gente trabalhou certo tempo com os profissionais da medicina no hospital, com médicos e médicas. Então a gente trabalhou com esses doutores por mais 14 anos, né, pessoal, no almoxerifado, e a gente foi aprendendo muitas coisas, né? Então eles falavam que a diarreia não se tranca, né, pessoal? A diarreia tem que deixar limpar bem o estômago, né, o intestino, né, pessoal? O máximo que pode tomar um sorinho caseiro, né? Porque se tranca a diarreia, né, pessoal, é perigoso uma infecção intestinal, né? E vindo agravar uma infecção generalizada, né, pessoal? Então, o bom é consultar um médico profissional se a diarreia estiver muito forte. Mas a gente no campo, né, pessoal, antigamente, né, no rústico, né, pessoal, não tinha médico perto, nem hospital. Então a gente tomava com os antigos a poia, né, pessoal? Que ela é bem boa para esses problemas, assim, né? Então ela tem esses nutrientes aí, né, pessoal? Que é para problemas gastrointestinais e para diarreia. A famosa, em alguns lugares chamam de cordão de frade, outros de vassoura de botão, mas aqui no sul é a poia. E a outra planta de campo aqui, né, pessoal, nos Pagos do Sul é o pega-pega, né? A conhecida pega-pinto também em alguns lugares, né, pessoal? Ela é diurética, né, pessoal, anti-inflamatória e ajuda nos problemas do fígado aí, né, pessoal? É muito para proteção do fígado, ela é bem usada. Ela também alivia as inflamações, né? Rins, bexiga. As raízes dela são usadas para problemas de rins, bexiga e muito procurada para a próstata, né, pessoal? Ela é bem usada, né? Os problemas de próstata, as raízes. E as folhas jovens dela, né, pessoal? As partes superiores dela é usada em cozidas assim como espinafre, né? Bem usadas em sopas, suflês, nos pães. Só que tem que ferver bem, né, pessoal? Porque ela tem um pouquinho de toxicidade. Então o pega-pega é bem usado, né, pessoal? Até hoje, né? Então eram essas duas plantas que a gente observou aqui, né, pessoal? A apoia e o conhecido pega-pega. Pega-pega porque pega nas bombachas mesmo, né, pessoal? Depois é uma luta para tirar, né? E como tem, né, pessoal? Então, né, pessoal, como tá bonita as hortênsias, né?
embeleza o jardim, né, pessoal? Então as flores, além de embelezar o jardim, elas atraem as abelhas, né, pessoal? E esses insetos que são importantíssimos na natureza, né, pessoal, e no meio ambiente, né? Como os marimbondos, borboletas, os beija-flores, as joaninhas também, né, pessoal? Então, né, pessoal, vamos aproveitar o embalo que estamos falando em plantas. As abóboras estão tudo com flor, né, pessoal? Então, essa época, as abóboras, melões, melancia, pepinos, pimentões, tomateiros, tudo com flor, né, pessoal? Mas a importância desses insetos que a gente fala aqui no canal, né, pessoal? Da abelha, os marimbondos, os beija-flores, né? Esses insetos que fazem a polinização, né, pessoal? Se não existisse abelha, esses insetos, a gente não viria mais no mercado nem nas feiras, né? O melão não ia existir mais, a melancia não existiria, as abóboras, pimentões, tomates, inúmeras plantas, né, pessoal, como os abacates, pessigueiros, os pêssegos, as maçãs, peras, não existiriam mais, né, pessoal? Porque essas plantas, elas precisam ser polinizadas, né, pessoal? Que esses insetos, eles chegam na flor que é fêmea, depois voam na que é macho, ou vice-versa, para multiplicar os sêmens, né, pessoal? Já algumas plantas já têm o próprio sêmen masculino e feminino na mesma flor, né? Mas essas variedades não tem, né, pessoal? Então a importância da abelha, né? A gente diz a abelha porque é a mais afetada, né, pessoal? E também que cultiva o mel e o própolis, né? Que eu acho que é um nutriente dos mais importantes na nossa saúde, né? Então, devido à toxicidade, né, pessoal, nas lavouras e os agrotóxicos, foram abatendo muitas abelhas, né? Teve ameaçada de extinção e agora está vindo. Então é muito bom ter uma caixa de abelha perto onde tem as plantações de melancia, né, pessoal, melões, essas plantas, macieiras e pessigueiros. Também tem as abelhas que são sem ferrão, que são, né, pessoal, excelente, positiva, né, na polinização. Então a importância, né, pessoal, da gente cuidar desses insetos para ter esses frutos bem, né, pessoal, produzidos. Então, né, pessoal, fica outra dica aí para os amigos, né? Quando você entrar numa matinha ou numa mata nativa, né, pessoal, não se pega planta nenhuma, não se arranca a planta da raiz, não se tira a planta do habitat dela, né, pessoal? Isso aí é crime ambiental, né? E além de estar prejudicando, né, pessoal? Então a gente tem que ser consciente, se gosta da planta, da árvore, uma pitangueira, por exemplo, pega a semente, né? Tem várias sementes, né, pessoal, que dá para fazer. Toda semente ela germina, né? Então pega uma semente, claro, se tiver bastante sementes, né, no local, pega um pouco. Mas essa coisa de arrancar de raiz não se arranca, né, pessoal? Eu ia pescar aqui seguido no Espantoso, uma região que tem aqui, no Rio Negro. Então eu gosto muito de... Eu acho bonita a corticeira, né, pessoal? E tinha corticeira lá, o que que eu fiz? Peguei as vagens, né? 2 vagens secas, fiz uns... A gente compra uns plásticos na floricultura, uns plásticos pretos, enche de terra, terra vegetal, ou as caixinhas de leite, né, do mercado. A gente usa elas, fura ali, bota aí, sempre alguma germina, né? E eu consegui fazer uma muda de corticeira, né? Tem mais de 10 anos, depois eu vou estar mostrando ali, tá frontosa, né, pessoal? Então atrai, né? A flor da corticeira atrai as abelhas, os pássaros. E a corticeira também tem propriedades medicinais, né, pessoal? O mel da corticeira, em outra ocasião a gente vai estar passando, é uma simpatia, né, pessoal? O mel da corticeira cura bronquite, coqueluche e bronquite asmático, né? Tem que ser feito em 3 sexta-feiras. A gente coloca o mel, né, o açúcar refinado na corticeira ali, sempre na lua cheia. E depois a criança ou a pessoa que está com esse problema toma o mel da corticeira e se cura, né? Só não pode cruzar mais no local, uma hora a gente vai estar passando assim direito. Então toda planta, né, pessoal, do campo ou de mata, que não é veneno, ela é medicinal. Então tem que conhecer as plantas, né, pessoal? Então, antigamente a gente aprendia nos Google de galpão, a gente aprendia com os mais velhos, com os benzedores, com as benzedeiras, com os avós, com os pais da gente, que conhecia isso aí, né, bem direito. E várias pessoas que ensinaram para nós, né, pessoal, essa medicina floral, né, a homeopatia. Mas tinha para os livros, e agora a facilidade, né, pessoal? É só pesquisar no Google, sabe tudo de plantas, né? Vai no YouTube, vários canais informativos, né, pessoal? Excelentes para aprender sobre plantas e plantas medicinais, né? Então é isso aí, né, pessoal? Então, né, pessoal, essa corticeira aqui faz uns 9, 10 anos, tá frondosa, né? Que eu fiz a muda dela de semente das vagens, né, pessoal? E ela dá essas sementinhas assim, ela dá essas florzinhas, né? Que a gente, quando piá, brincava nos açudes de marrequinha, chamava essa flor da corticeira de marrequinha, né, pessoal? Também usavam muito a corticeira para fazer gamelas, né, pessoal? Entalhar
Fazer canoas agora é proibido, né, pessoal? É crime ambiental, né? Então a gente faz a muda que quer, da planta que quer, né, pessoal? Com apenas vagens, assim, né? Tira a semente, tem que saber o ciclo lunar certo, a lua certa, o tempo, né, certo, o ciclo certo de plantar. Também dá para fazer por estaquias, né, pessoal? A gente tira um galho assim, né? Mas tem que ser isso tudo na época certa e na lua certa, né, pessoal? Então a planta fica no habitat dela, né, pessoal? A planta não pode ser, né, trazida para a cidade, né? Arrancada da natureza. Assim também como você vê uma bromélia, umas orquídeas, não se tira, não se toca, né, pessoal? Você pega do chão onde está caída a semente ou a flor, se tiver em abundância, claro. Né? Para a gente ter uma natureza, né, pessoal? A natureza precisa, mais do que nunca, agora dos nossos cuidados, né? Então a gente tem que ser consciente, né, pessoal? Assim também como nos peixes, as pescarias, né? Para que depredar, né? O peixe, o lugar do peixe é na água, vivo, né, pessoal? Se quer comer um peixe, compra ali, né? Nas casas de peixe, que vende peixes. Dá para fazer criatórios, né? Fazer açudes, facilidade de fazer, né, pessoal? Em qualquer poço você cria tilápia, peixes, carpas, né? Mas não tirar da natureza dos rios, né, pessoal? É crime isso aí ambiental. Depois a natureza está cobrando, né, pessoal? A lei do retorno, né? Que você planta, você colhe. Então era isso aí o videozito de hoje, né, pessoal? Curta, compartilhe, né, com os amigos. Deixe o seu positivo, seu joinha aí, para fortificar o canal. Ative ali no sininho das notificações, na opinião em todas, né, pessoal? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E fiquem todos com Deus.